A gente tem agora 11 horas com 22 minutos. Vamos ver se a gente conseguiu restabelecer a conexão com o Caio Fonante. O Caio já está conosco mais uma vez. Caio, vamos tentar de novo te ouvir. A pergunta para você é única e repleta de sentido. Qual é o significado, ou qual é o sentido, com perdão da repetição aqui, desta visita de Nancy Pelosi a Taiwan? O Jorge até sugere aqui que possa ter uma coisa mais teatralizada, um simbolismo nessa direção. Como é que você, com a tua bagagem de relação internacional, aprecia esse tópico? Então, pessoal, eu entendo o que vocês falam de ser mais uma coisa mais teatral, porque, na verdade, a gente tem que evitar o risco máximo, que é um confronto direto entre China e Estados Unidos, que causaria, literalmente, o fim da humanidade, né? Porque a gente estaria falando de um conflito nuclear em máxima escala. E isso é claro que ambas as partes querem evitar. A grande questão aqui é que a gente tem que ver todo o cenário, o que está acontecendo na Ásia nesse momento. A gente estava com um foco muito voltado ali para o leste europeu e para a expansão da OTAN ali mais para o leste, mas o que aconteceu no mês passado foi um encontro da OTAN que participaram não só os líderes e todos os membros da OTAN na Europa, mas também participaram o Japão, a Nova Zelândia, a Austrália, a Coreia do Sul. Então, o que a gente está vendo é um novo arranjo militar na Ásia, em que os Estados Unidos estão liderando uma nova coalizão e que confronta diretamente a China. Taiwan é parte disso, mas não é somente a questão de Taiwan. A gente está falando de um novo arranjo militar. E aí, claro, falar de confronto direto nesse momento é demais. A retaliação, o que a gente pode esperar, talvez seja uma China ainda mais forte ali, fazendo exercícios militares no Mar do Sul da China, alguma coisa parecida, mas eu não acredito em nenhum confronto aí direto ou nem diretamente a Taiwan nesse momento. O que está acontecendo é que está tendo uma escalada de força, sim, e principalmente a China mais agressiva assistindo aí esse novo arranjo militar que o Ocidente está fazendo com seus parceiros aí na Ásia-Pacífico, nessa região da Ásia-Pacífico, isolando a China militarmente. Então, eu também discordo de vocês quando vocês falam, olha, os Estados Unidos estão numa posição menor do que a China nesse momento. Primeiro, se a gente for falar de tamanho de exército, o exército da China nem se compara à força do exército americano. E se a gente falar de alianças, mesmo na Ásia, né, mesmo na região da China, os Estados Unidos estão mais bem posicionados com alianças fortíssimas aí com o Japão, com a Coreia do Sul, para fazer frente à China. Então, eu olho esse cenário em que os Estados Unidos estão numa posição mais confortável e que estão fazendo uma ameaça aí direta à China, que precisa responder de alguma forma. O Caio, ele sugere aqui um rearranjo militar na região Indo-Pacífica com o protagonismo dos Estados Unidos, que quer fazer cada vez mais a sua força predominar num lado do globo, em que hoje a influência americana já não é tão grande quanto já foi um dia. E entende o Caio que, sob o ponto de vista do posicionamento e sob o ponto de vista militar, os americanos têm vantagem, ou pelo menos um corpo muito melhor organizado nessa direção. O que traz um outro tempero para a nossa discussão, Jorge. Quer complementar o que o Caio traz aqui? Cara, eu acho o seguinte, né? Se os Estados Unidos não tá conseguindo nem fazer frente com a Rússia, imagina a hora que for fazer frente com a China. Vai fazer como? A OTAN tá lá. Vou botar um míssil aqui, vou segurar e tal. E a Rússia tá lá. I don't care. Tô lá invadindo aqui, vou tomar o máximo que der, obviamente. Quem tá fazendo a resistência contra a China, contra a Rússia é a Ucrânia. Não é nem os americanos. Os caras mandam arma pra lá. O Japão. Cara, o Japão se não tem nem uma pancada mata todo mundo lá, entendeu? Assim, a distância da China pro Japão, pros Estados Unidos, eu acho que é um fator muito, muito relevante que tem que ser levado em consideração. Para o cara movimentar tropa para chegar na China, não é um negócio da noite pro dia, né?
Mas também, assim, não acho que vai ser... acho que não tem um cenário que a gente vá para uma guerra nuclear, não. Porque aí é destruição em massa, todo mundo perde, é uma teoria de jogos muito ruim para todo mundo. De fato. Mas os caras vão ficar forçando essa carta de vez em quando. Não acho que... sinceramente, acho a posição dos Estados Unidos atualmente muito fraca. Não, a própria falta de unanimidade dentro do país, ela é um problema. E isso respinga na força geopolítica que eles têm, que vem diminuindo com o tempo também. O fato deles terem usado a censura de treasuries, né, dos bonds contra a Rússia, eu acho que abriu um precedente que foi um precedente que é uma caixa de Pandora que nunca mais vai ser fechada. Então, assim, eles vão perder suporte de financeiro, por exemplo, da China, que foi o que mais comprou bonds aí nos últimos 20 anos, provavelmente. Isso já não é o caso, então não tem mais como você suportar financeiramente. Os Estados Unidos perde esse suporte e você passa a depender, né, só dos seus aliados. Mas aí seus aliados, a Europa precisa comprar os bonds, Japão precisa comprar o bonde, só que os caras lá precisam ficar segurando também taxa de juros. Aí o quê? Os Estados Unidos vai precisar comprar os bonds desse país em algum momento, porque senão você vai ter um colapso do financeiro desse país. Então você começa a entrar num jogo que assim, é um círculo. Os Estados Unidos ficam jogando dentro desse círculo e a China, ela está numa posição até confortável. Ela fala, cara, essa ilha está aqui do lado, eu quero esse negócio, eles já estão telegrafando isso. Em algum momento eu acho que eles vão anexar, seja na força ou seja politicamente, que eles, né, tentam lá politicamente colocar representantes que sejam pró-China. Mas eu não vejo os Estados Unidos com essa força toda. Acho que é muito mais um jogo de, a gente tá se juntando aqui, viu? Estamos fazendo alguma coisa, viu? E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá!